Você sabia que há alguns meses atrás, há uma paisagem natural que está fascinando os internautas por suas características arrepiantes e pelas terríveis histórias que são contadas sobre ela? Estamos no local mais assombrado do planeta, segundo alguns. Há lugares no mapa que ganharam a fama de malditos. Falamos de lugares que muitos sugerem não visitar e que tantos outros estão desesperados para conhecer. O mítico rancho Skinwalker é um desses buracos negros paranormais. O mesmo pode ser dito sobre o Cerro Uritorco na Argentina, ou a Estância La Aurora no Uruguai. No entanto, há algum tempo na internet, histórias que têm seu epicentro em outras latitudes estão ganhando terreno. Essas histórias não demoraram a se expandir e encontrar seu eco, multiplicando-se à velocidade da luz e revelando novas e aterrorizantes evidências. Mas não nos adiantemos. Adianto-lhes desde já que o que vou contar hoje provavelmente vai testar a sua capacidade de acreditar. Civilizações perdidas, eventos ufológicos, cidades fantasmas misteriosas, seres ancestrais canibais, criaturas estranhas. Tudo isso fará parte do caminho que faremos até chegar ao mais escuro dos Montes Apalaches. Se este conteúdo lhes interessa sobre, digamos, lugares abandonados ou coisas mais paranormais, não tanto crime real, mas mais deste estilo. Gostam de ver este tipo de vídeos? Escrevam a palavra maldição aqui embaixo e vamos fazer mais vídeos a respeito. Já tínhamos feito outros, como Me Lembro do Acordo, o da Ilha French, por exemplo, e tínhamos feito... Não me recordo exatamente, mas lembro que fizemos vários conteúdos sobre lugares amaldiçoados. Por fim, deixo para vocês verem. Além disso, conto que tiramos esse tema do TikTok, onde há muitos vídeos abordando isso. Portanto, no final deste vídeo, quando terminar o relatório, meu relatório, quando eu terminar de falar, vamos compartilhar vários TikToks sobre o assunto, caso vocês não tenham visto ou não usem a rede. Com o nome de quê? Os usuários do TikTok estão contando ou dando relatos ou gravações ou vídeos ou o que for. Deixaremos todos no final, se houver interesse em ver. Quando o relatório acaba, isso começa. Agora sim, vamos começar. Os Montes Apalaches não são apenas reconhecidos por seus múltiplos trilhos à disposição dos caminhantes que amam a natureza. É bem sabido que se pode percorrer alguns desses caminhos e visualizar paisagens de sonho. Mas é igualmente sabido que devemos respeitá-los e não confiar neles. E é que nessas montanhas costuma ocorrer a taxa mais alta de desaparecimentos relacionados a espaços naturais. Isso se deve quase a uma questão estatística. Por um lado, as montanhas Apalaches são realmente extensas. Estão localizadas na costa leste dos Estados Unidos, possuem mais de 2.400 quilômetros e atravessam estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul, Nova York, Ohio e Alabama. Por outro lado, é necessário destacar que os Apalaches são a cordilheira mais antiga que existe no continente. Acredita-se que sua formação ocorreu quando as placas que dão forma ao nosso mapa ainda não estavam como as conhecemos. Os Montes Apalaches se formaram antes de muitos organismos vivos ganharem relevância e já eram imensos, quando os dias duravam muito menos do que duram hoje. De fato, acredita-se que se hoje não são extremamente altos, é graças ao desgaste e à erosão que sofreram ao longo dos séculos. Além de serem muito antigos, os Apalaches estão cobertos de florestas, rios, riachos e áreas com alta densidade vegetal. Suas cavernas e seus solos duros tornaram-nos pouco propícios para as atividades humanas e o homem optou por não perturbar aquele ecossistema. Trata-se, portanto, de um lugar onde a natureza está a salvo das mãos da civilização. Um lugar com suas próprias regras, onde a noite é completamente fechada e onde é impossível se aventurar sem correr o risco de acabar perdido ou morto. Um lugar de onde emergem os sussurros de predadores, mas também de antigas histórias. Sem ir mais longe, aqueles que vivem perto dos Apalaches sabem que há uma série de normas que devem ser respeitadas, principalmente quando a tarde cai. São normas que podem até ser vistas escritas em inúmeros cartazes que sempre parecem feitos por pessoas trêmulas e apressadas, que desejam deixar um lembrete de que lá as coisas não são tão boas quanto podem parecer. Conheçamos as normas do lugar e cito textualmente: se ouviu alguém gritando ou dizendo o seu nome, não, você não ouviu. Se você está sentindo que alguém está te assediando ou perseguindo, não corra. Nunca assovie na floresta. Se você ouviu algo, não, você não ouviu. Se você viu algo, não, você não viu. Se algo fala com você, não, não está falando com você. E mais do que qualquer coisa, não entre na floresta à noite.
Tranque todas as portas e janelas durante a noite e nunca coloque uma placa ou um tapete que diga bem-vindo na porta da sua casa. Essas regras foram transmitidas por gerações entre os moradores dos Apalaches, que desejam tranquilidade e evitar encontros com animais perigosos. Essas normas também têm como objetivo alertar sobre outras presenças místicas e paranormais. Abundam relatos de pessoas que afirmam ter ouvido vozes fantasmagóricas vindas do mais denso dos Apalaches. Vozes que às vezes parecem pedir ajuda e em outras ocasiões parecem surgir do próprio inferno. Também se ouvem estranhos coros e risadas agudas. Seriam esses sons? São sons efetivos produzidos por animais e distorcidos pela paranoia de quem habita por lá. Isso é tudo ou há algo mais se escondendo neste espaço selvagem? Quem está atrás das árvores? Existem metamorfos ou feiticeiros, como sugerem mitos antigos? Seriam espíritos que não descansam em paz? Quem está uivando do fundo das cavernas? Alguns acreditam que as possíveis respostas para isso podem estar no folclore dos primeiros povos a ocupar a região. Povos como o Cherokee, que acreditavam que nas montanhas Apalaches habitava uma espécie de gigante capaz de se mover entre dimensões. Um gigante que estaria relacionado a uma misteriosa rocha que ainda hoje pode ser visitada e que levanta diversos debates entre os historiadores. A do Gigante. No condado de Jackson e perto da base das montanhas Apalaches, encontra-se a conhecida como Rocha de Udakula, a qual muitos descreveram como um dos maiores mistérios arqueológicos da América do Norte e do mundo. Parece exagerado? Não é. Se alguém caminhar por lá e seguir as trilhas adequadas, pode chegar a uma enorme pedra de 240 metros quadrados. Porém, não é seu tamanho que atrai tantos visitantes todo mês. O que faz com que todos fiquem por longas horas olhando para ela é a quantidade de figuras que estão esculpidas nela. Estamos falando de mais de 400 desenhos enigmáticos, alguns deles com mais de 10 mil anos de idade. O que significam esses desenhos? É uma espécie de texto, uma descrição, um mapa? Ou simplesmente, o que é a Rocha de Udakula? Essa é a pergunta que arqueólogos e curiosos seguem fazendo. Enquanto especulam a respeito, tanto os simples espectadores quanto os eruditos concordam em algo. Talvez a imagem que mais se destaque na pedra seja uma que parece representar a marca de uma mão enorme com 7 dedos. A quem pertence essa mão? Os únicos que desenvolveram uma resposta para isso foram os já mencionados Cherokee. Segundo a lenda que essa tribo construiu em torno da pedra, os sinais da rocha de Udakula teriam sido escritos por um gigante de olhos rasgados que tinha 7 dedos nas mãos. Este enorme ser teria sido o dono das montanhas em um tempo remoto. Era considerado o grande senhor da casa e tinha uma habilidade extra para controlar o tempo, o que o permitia mover-se entre dimensões. Também se conta que este gigante dava grandes saltos apoiando-se no proeminente relevo da região. Assim teria deixado sua marca eternamente na famosa rocha, hoje incluída no Registro Nacional de Lugares Históricos. Muitos acreditam que o grande senhor da casa foi uma espécie de divindade criada pelos Cherokee dentro de seu vasto mundo espiritual. Outros acreditam que talvez o gigante era mais real do que muitos podem chegar a supor. Não são poucas as teorias que dizem que nosso planeta foi habitado por gigantes em tempos imemoriais. Será que este gigante era o sobrevivente de uma civilização já extinta? Aqueles que acreditam nessa possibilidade citam como prova os numerosos relatos de homens enormes presentes nas histórias de dezenas de povos originários. Muitos deles sem conexão entre si. Simultaneamente, outras pesquisas mostraram que nem todos os desenhos na rocha são do mesmo período histórico. Assim como há desenhos que têm 10 mil anos de antiguidade, há outros que têm apenas 3 mil anos. Que conhecimento foi sendo gravado nesta rocha ao longo do tempo? Será que foi uma espécie de ponto de encontro tempo-espacial, como sugerem as teorias mais extremas? Embora a pedra seja anterior aos Cherokee, eles a interpretaram de imediato como um artefato sagrado. Razão pela qual começaram a usar seu entorno para múltiplas cerimônias e rituais. Desde sempre, os arredores da pedra gozaram de uma reputação curiosa. Disse que por ali se vêem luzes ou estranhas presenças sobrepostas, como se a realidade se dobrasse sobre si mesma. Naquelas coordenadas, as bússolas também enlouquecem perto da rocha. Mas para isso, há uma explicação razoável segundo os mais céticos, e é que sob a pedra existem diferentes minerais capazes de alterar o campo eletromagnético. Independente do que se escolha acreditar, os rumores sobre essa raridade natural continuam crescendo.
Segundo uma antiga tradição, haveria outras duas pedras semelhantes às de Yudakula. Uma que teria sido vítima das atividades de mineração do século XX e outra que ainda estaria oculta, bem no fundo dos Apalaches. Hoje em dia, existem muitos pesquisadores com o projeto de realizar escavações perto da pedra, convencidos de que é provável que apareçam outros elementos antigos. Com a possibilidade de lançar alguma luz sobre tanta incerteza, será possível que sob a terra estejam as respostas? Sabemos alguma vez o porquê desta pedra? Está relacionada, como dizem alguns, aos homens com olhos de lua? Sim. É que se supõe que no centro dos Apalaches estariam escondidos alguns homens e mulheres muito particulares, pertencentes a uma tribo ainda mais particular. Povo Gondé. Vamos aprofundar um pouco sobre os Cherokee. Embora seja a tribo mais numerosa dos Estados Unidos, ainda se sabe muito pouco sobre eles. Não se sabe exatamente desde quando eles estavam nos Apalaches, se sempre estiveram lá ou se chegaram a esses lugares após sucessivas migrações. O que se sabe é que eles foram considerados uma das 5 tribos civilizadas pelos europeus, que rapidamente tentaram impor seus costumes a eles. Os conquistadores que fizeram contato com os Cherokee inicialmente concordaram que homens e mulheres da tribo estavam dispostos ao diálogo. Apesar disso, eles sofreram vários tipos de abusos. Assim, toda essa fácil assimilação do Cherokee à cultura dos homens brancos continuou sendo incomum para muitos, que tentaram explicá-la através de outra lenda proveniente do próprio núcleo deste povo. Segundo os Cherokee, eles já haviam lidado com homens brancos e por isso não se alarmaram com a presença dos europeus. Contam que durante um momento do seu passado conviveram com homens e mulheres que eram como eles, mas com a pele excessivamente clara, qualidade que se estendia ao seu cabelo e até mesmo aos olhos. Eram homens e mulheres de baixa estatura, com muita terra em seu poder e que só saíam à noite, por isso haviam ganhado o apelido de Povo dos Olhos de Lua. Os Cherokee e esses homens e mulheres brancos haviam convivido em paz por um tempo, mas depois houve confrontos e os Cherokee os obrigaram a se internar. No interior da floresta, acredita-se que eles continuaram habitando as cavernas. Toda essa história está exposta hoje no Museu Histórico do Condado de Cherokee, depois de ter sido coletada pelos pesquisadores. Mas essa não seria a única evidência da existência dos Olhos de Luna. No mesmo museu há uma estátua que foi encontrada por acaso na confluência dos rios Valley e Hiwassee no início do século XIX. A estátua propriamente dita mede pouco menos de 1 metro e pesa mais de 130 quilos. E, segundo muitos, é uma representação dessa civilização de homens brancos pequenos. Ela aparece antes dos Cherokee e não possui características específicas de nenhuma outra tribo conhecida. Os homens com olhos de lua foram reais ou apenas uma lenda? Esta civilização ainda está escondida nos túneis cavernosos da região? Talvez aquele barulho que muitas vezes se ouve à noite nas florestas dos Apalaches esteja relacionado a eles. Alguns acreditam que o povo de Olhos de Luna era na verdade descendente de um pequeno grupo de galeses que chegaram à América muito antes dos espanhóis e se estabeleceram nas montanhas fumegantes por volta de 1170. Outros creem que poderiam ser pessoas albinas. Até agora, não há respostas conclusivas. O que abundam são as possibilidades, porque até mesmo alguns sugeriram que o povo dos Olhos de Lua eram na verdade seres provenientes de outro planeta ou de outro plano. Seres que teriam chegado em objetos voadores não identificados. E é que, como vocês podem imaginar, nas montanhas Apalaches não faltam essas histórias que falam de luzes no céu. Brown Mountain é uma crista baixa de aproximadamente 2,4 km de comprimento na Floresta Nacional Pisgah, na Carolina do Norte. Embora o lugar tenha um grande atrativo pela vista que oferece, a verdade é que muitos preferem visitá-lo à noite, quando tudo está completamente escuro e só se podem ver as estrelas cintilando no céu. Dizem que se você ficar no escuro tempo suficiente, pode presenciar um fenômeno que é registrado na área desde o início do século XX. O primeiro caso fala de um pescador que, em 1913, ficou estupefato ao ver umas estranhas luzes vermelhas que se moviam em algum ponto inexato do horizonte. Muitos quiseram crer que o homem estava bêbado ou pregando uma peça neles. No entanto, não passaram muitos meses até que outra pessoa viveu algo similar. A situação deixou de ser engraçada e muitos começaram a olhar com desconfiança para as montanhas. O que eram aquelas luzes que apareciam lá? Seriam naves espaciais?
Tal alvoroço se formou que em 1922, temendo que se desencadeasse um surto de histeria coletiva, a Sociedade Geológica dos Estados Unidos decidiu intervir. Depois de alguns dias instalados com seus equipamentos, concluíram que todos os avistamentos poderiam ser explicados de maneira simples. Eram faróis de carros em estradas distantes. Com o veredito, todos se acalmaram e as luzes perderam aos poucos sua importância. Ao menos até 1916. Naquele ano, uma inundação destruiu estradas e deixou muitos moradores locais sem luz. Todas as rotas ao redor se tornaram intransitáveis. Assim, todas as luzes da Montanha Brown continuaram dançando ao longe. Já não havia como explicá-las, então elas voltaram ao seu lugar de privilégio. Como principal atração, o folclore popular dos nativos americanos diz que na montanha ocorreu uma sangrenta batalha entre as tribos Cherokee e Catawba, na qual muitas vidas foram perdidas. Segundo a lenda, aquelas luzes poderiam ser fantasmas de guerreiros. Os espíritos das mulheres que ainda continuam procurando aqueles aos quais não se pôde dar sepultura. Cientistas não conseguiram determinar a causa das luzes hipnóticas. Os raios globulares ou os gases naturais das montanhas são as teorias mais defendidas por aqueles que não acreditam em energias, espectros e discos voadores. Qual a verdadeira origem deste fenômeno que surpreende os visitantes, os Apalaches? As luzes estarão ligadas à misteriosa Pedra do Gigante e ao misterioso povo dos Olhos de Lua? Estarão também ligadas ao incidente que ocorreu no verão de 1952? Preparem-se, porque os Apalaches também foram o centro de um dos casos mais estranhos dos últimos tempos. O caso de Flatwoods é talvez um dos eventos ufológicos mais excepcionais. Era setembro de 1952, quando dois irmãos da Virgínia Ocidental olharam para o céu e viram algo que os deixou atônitos. Uma enorme luz cruzava o firmamento a toda velocidade, mas não era só isso. Eles conseguiram adivinhar pela trajetória da luz que o objeto havia pousado ou se chocado em uma fazenda próxima. As crianças imediatamente esqueceram qualquer brincadeira que estivessem fazendo até aquele momento e saíram correndo em busca de um adulto, para lhes contar sobre aquilo que havia deixado seu rastro entre as nuvens. A mãe dos meninos primeiro pensou que os outros estavam exagerando. Ela disse a eles que provavelmente tinham visto um avião, mas isso, longe de acalmá-los, os deixou mais irritados. Estavam convictos de ter visto algo muito diferente de qualquer aeronave conhecida. Insistiram tanto que o sorriso zombeteiro da mulher começou a desaparecer progressivamente, até que ela acabou aceitando fazer uma excursão para a fazenda próxima. Outros meninos do bairro se uniram à jornada. Quando chegaram ao local, já estava anoitecendo e foi entre as sombras que viram algo pouco convencional. Segundo eles, era um disco voador que estava cercado por uma névoa espessa quase fosforescente, o que rapidamente fez seus narizes coçarem. E isso foi apenas o começo, porque da nave emergiu um ser que até hoje é conhecido como o Monstro de Flatwoods. Cito textualmente o depoimento de uma testemunha de 17 anos. Ao apontar a lanterna, vimos um monstro de 3 metros de altura, com um rosto vermelho como sangue e um corpo verde que parecia brilhar. A estranha criatura se aproximou flutuando dos curiosos, que não hesitaram em fugir aterrorizados. Uma hora depois, homens armados com espingardas foram ao local. Eles encontraram um cheiro horrível e, de acordo com relatos locais, testemunharam leves ondas de calor no ar, mas não muito mais. Apesar de alegarem não ter resgatado evidências concretas, descobriu-se posteriormente que uma misteriosa caixa hermeticamente fechada foi enviada para Washington, Distrito de Colômbia. O que havia na caixa? Impossível saber. Na manhã seguinte, o estranho acontecimento já era comentado em todos os jornais locais, que afirmavam que vários do grupo que viram a criatura desmaiaram e vomitaram por horas. A verificação dos relatórios do hospital confirmou essa informação. De fato, alguns dos garotos que viram o chamado monstro de Flatwoods descreveram que a névoa que o cercava causava uma ardência intensa na garganta e nos olhos. Muitos dos efeitos dessa névoa se assemelham, segundo alguns pesquisadores descobriram, ao que o mítico gás mostarda produz, o agente químico tóxico que foi usado como arma nas guerras mundiais. Isso levou a acreditar que talvez o monstro de Flatwoods não fosse nada mais do que um avião secreto com armas letais e pilotos que usavam trajes especiais. Será que as crianças e a mulher viram algo proibido e por isso tentaram desacreditar suas histórias? Ou será que descobriram que algo anômalo se instalou nos Apalaches? Entre as versões oficiais, há um alto consenso de que naquela noite os aterrorizados protagonistas da história teriam sofrido um surto de histeria e confundiram uma enorme coruja de olhos brilhantes com outra coisa.
Esta explicação sempre indignou aqueles que denunciaram o suposto monstro. Hoje, na estrada principal que leva à cidade, há um cartaz que diz "Bem-vindos a Flat Goods, lar do monstro verde". Há até mesmo na cidade um festival anual chamado Dia do Monstro, que acontece na saída da floresta. Porque, claro, ninguém quer se aventurar na densidade por dúvidas. Por outro lado, muitos especularam sobre a possibilidade do monstro de Flat Goods. Foi apenas uma aparição precoce de outro monstro típico dos Apalaches. Estamos falando do lendário Homem-Mariposa. O Homem... 12 de novembro de 1966. Em Virgínia Ocidental, uma pequena cidade de poucos milhares de habitantes foi abalada por uma notícia bastante singular. Os coveiros de um cemitério espalharam a notícia de que haviam visto uma figura humanoide em uma árvore. Depois de um tempo parada, a figura desdobrou o que pareciam ser enormes asas e se embrenhou na floresta. Dias depois, o homem alado surgiu a 8 quilômetros dali. Tratava-se de uma fábrica abandonada de trinitrotolueno da Segunda Guerra Mundial. Lá ele foi visto por dois casais jovens que o descreveram como um grande homem voador, com asas de 3 metros e olhos que brilhavam em vermelho. Após essa observação, eles dirigiram em alta velocidade, assustados pelo medo. Um medo que só aumentou quando descobriram que a criatura os seguia, igualando os 160 km por hora em que fugiam. Após um assédio breve, o ser mudou de direção e sumiu na névoa. A polícia elaborou a denúncia, mas não a levaram a sério. No dia seguinte, os jornais falavam do misterioso Homem-Mariposa. No mês seguinte, mais de 12 avistamentos semelhantes foram notificados. O mais popular desses testemunhos foi o que os bombeiros da área fizeram, que ficaram atônitos ao se deparar com a criatura durante uma ronda de rotina. A polícia fez um comunicado oficial argumentando que tudo o que estavam vendo não era mais do que uma garça canadense que se desviou de sua rota migratória. Normal. De qualquer forma, investigações posteriores determinaram que toda vez que o Homem-Mariposa aparecia, uma tragédia acontecia perto de pontes que desabavam, incêndios e outras calamidades. Por isso, hoje se acredita que a presença deste ser é um mau presságio. A equação deve incluir que o Homem-Mariposa também simboliza outros fenômenos. Quando aparece, multiplicam-se os avistamentos de OVNIs e torna-se habitual a presença de estranhos homens de preto. Pelo menos isso é o que contam no museu que hoje existe sobre este monstro em Point Pleasant. Com o tempo, descobriu-se que o Homem-Mariposa apareceu em outras partes do mapa e do mundo. No entanto, sempre há um padrão que se repete, a proximidade do local de conflitos com florestas. Será que não se trata de uma, mas de muitas criaturas que se escondem entre as árvores para, de vez em quando, se aventurarem na cidade? A presença do Homem-Mariposa explica o que alguns veem ou acreditam ouvir quando se aventuram nos Apalaches. O Homem-Mariposa teria estado conectado com uma cidade nas proximidades dos Apalaches, que é considerada a cidade mais assombrada dos Estados Unidos? E assim, nossa história volta ao começo. Mistério de Dudleytown, em Connecticut, é considerado um lugar infame. Atualmente, o local está cercado por placas proibindo a passagem, mas ainda assim, muitos se aventuram a cruzar as correntes e arames farpados. Devemos admitir que a questão é tentadora. Dudleytown é considerada não apenas uma cidade fantasma, mas uma cidade verdadeiramente amaldiçoada. Este local foi fundado nas encostas das Montanhas Apalaches, em uma área conhecida como Floresta da Entrada Sombria. A cidade foi erguida no começo do século XVIII, principalmente por colonos da família Dudley. A ideia era gerir um assentamento agrícola. Contudo, o que se originou com a fundação de Dudleytown foi o início de uma lenda que segue cativando o mundo. Dizem que os Dudleys já eram amaldiçoados antes de irem para os Estados Unidos da América. Uma história muito difundida conta que Edmundo Dudley, patriarca do clã, teria traído o rei Henrique VII conspirando contra ele. Após ser descoberto, ele foi exilado e membros da corte com conhecimentos em artes obscuras teriam lançado um feitiço para apodrecer as raízes de sua linhagem familiar. Nenhum estudo posterior estabeleceu uma relação direta entre esta família e Henrique VII. Isso não tira o fato de que a tragédia caiu sobre Dudleytown e seus habitantes, uma das primeiras famílias que se estabeleceram lá. Os Carter podem atestar isso. 12 de seus membros morreram de cólera e os sobreviventes foram assassinados em um episódio confuso. Longe de ser um caso isolado, foi apenas a ponta do iceberg. Em 1804, o general Herman Swift perdeu sua esposa, Sarah, depois que um raio a atingiu.
Após a queda deste raio fatal, Herman enlouqueceu e mergulhou em uma terrível tristeza. Dizem que esses anos foram muito difíceis para todos. Em Dudley Town, os acidentes eram abundantes e muitos moradores começaram a desaparecer. Alguns eram vistos entrando na floresta à noite em uma espécie de transe. O que os atraía na escuridão? O que escutavam? Por que eles entravam em um lugar do qual não iriam mais sair? Com os desaparecimentos, espalhou-se que os Montes Apalaches eram perigosos e não se podia confiar no que se via lá. Começou-se a falar de bruxas, de metamorfos e de todo tipo de criaturas que usavam enganos vis para levar os mais desesperados à espessura mais profunda. A ideia de que algo sobrenatural os assombrava tornou-se cada vez mais presente entre os aldeões, e a loucura tornou-se moeda corrente. Dia após dia, alguém perdia a sanidade e sem pressa, mas sem pausa, toda uma aldeia caiu em ruína. Como se não bastasse, uma epidemia inesperada e pouco documentada dizimou muitos dos residentes que ainda não haviam sido atingidos por outras desgraças. No início dos anos 1900, muitos tiraram a própria vida em suas casas ou nos locais comuns e públicos da aldeia, que estavam cada vez mais dizimados. Os rumores haviam ultrapassado suas fronteiras, e as comunidades vizinhas se recusavam a passar por lá por medo do que poderia emergir da floresta. Disse que o último habitante de Dudley Town acabou cedendo às forças obscuras e um dia também se aventurou entre as árvores. Encerrando a história desta vila, que jamais pôde vivenciar algo parecido com a prosperidade. Oficialmente, acredita-se que a razão pela qual os habitantes de Dudley Town abandonaram o lugar foi devido à má qualidade da terra. E os surtos de demência e relatos de monstros estranhos? Os mais céticos mencionaram a possibilidade de os residentes da cidade terem sido envenenados com água de alta concentração de chumbo. O que explicaria o motivo de seu comportamento errático? Novas teorias também sugerem que os Dudley não traíram o rei Henrique VII, mas teriam roubado um artefato amaldiçoado, mais precisamente, um livro capaz de abrir as portas do inferno. Acredita-se que o mau uso daquele grimório teria ligado Dudley Town a um tormento sem precedentes. Além de ter povoado as montanhas Apalaches com criaturas aterrorizantes. Será que está na história desta cidade fantasma que até mesmo foi visitada pelos Warren a gênese do que acontece nas montanhas Apalaches? Será que tudo se conecta com tudo nesta história? Aberto? Quer acreditemos no que quisermos acreditar, é inegável que algo acontece nas montanhas Apalaches. Será que seduzem a imaginação por seu caráter de lugar pouco transitável? Essas histórias têm o propósito de apenas prevenir os mais jovens sobre os riscos da natureza ou há algo de verdade no que se conta? Muitos acreditam que a área é rica em mitos, porque nela se estabeleceram membros de diferentes culturas. Na conjunção desses folclores estaria a razão pela qual hoje as narrativas orais continuam tão presentes. Para os que moram perto das montanhas. Civilizações ocultas, extraterrestres que vivem debaixo da terra, criaturas ancestrais com apetite por sangue humano? Demônios perversos? O que há nas montanhas Apalaches? Por que não param de aparecer testemunhos que aumentam cada vez mais a lenda do lugar assombrado? Resta esclarecer que muitos relatos sobre feiticeiros híbridos entre humanos e animais foram excluídos deste relatório, e outros seres capazes até de imitar gritos de ajuda para atrair para suas mandíbulas os mais inocentes. O que você acha? Qual a sua conclusão sobre isso? Vocês teriam coragem de morar em um lugar com uma paisagem assim? Enquanto pensam nisso e como prometemos, vamos compartilhar vários TikToks de usuários que estiveram na área e que viram coisas, ouviram coisas, gravaram coisas. Vamos colocar tudo isso a seguir. Se não estiverem interessados em ver, podem sair do vídeo agora. E se estiverem interessados, fiquem para assistir, porque já viram. Talvez no TikTok, ou seja lá onde for, ou querem relembrar, vamos prosseguir com isso. Lembrem-se que se quiserem mais vídeos deste estilo, sobre lugares assombrados e coisas assim, escrevam a palavra maldição aqui embaixo. Por fim, me despeço. Sou Magnus Mephisto e deixo vocês com estes vídeos. Os Montes Apalaches durante a noite. Estava em casa sozinho uma noite quando viu isto. O usuário do TikTok Dustin Fletcher vive nas montanhas Apalaches, no Tennessee. Quando algo ou alguém começou a visitá-lo tarde da noite, uma voz pede ajuda.
Está de volta. Pode-se ouvir uma voz arrepiante implorando para que ele abra a porta, mas está muito assustado para abrir e decide olhar a câmera de segurança. E vê isso? Algo perturbador pode ser visto com o que parecem ser membros longos rastejando na sua entrada. Poderia ser uma mudança de peles? Você está ouvindo? E está batendo na porta? Estão dizendo o seu nome, e é uma voz familiar, mas, ó, surpresa! Você está completamente sozinho. Mas quem será? Gabriel? Gabriel é sua mãe. Você deveria sair. Você ficou lá bastante tempo? Gabriel? Saia daí! Gabriel! Gabriel, é a sua mãe! Você deveria sair. Então, qual é o seu nome? Aterrorizante, não? Bem, isso acontece nas Montanhas Apalaches, que é este pequeno lugar. Que podem ocorrer coisas inexplicáveis, tão paranormais e tão normais para eles que vivem lá dia após dia.